Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão através da Fundação Gregório de Matos, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Saudações a todas as pessoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terreiros da Memória Podcast. Espaço de fala e escuta, onde a língua se comunica nas ondas sonoras de um tempo de raízes fortes, onde a boca tem fome de mundo. Eu sou Jess da Silva. E eu sou Lucas Brasil. Hoje a nossa conversa é sobre memória e tradição oral. E temos como fonte de sabedoria a nossa grande amiga, vovó Cici, que tanto nos ensina sobre a arte de contar histórias e evocar memórias ancestrais. O primeiro passo da nossa caminhada é entender o que é memória e tradição oral para as comunidades terreiro. Vamos lá? Seguindo as pistas da Ialorixá e historiadora Cecília Soares, a memória nos terreiros de Candomblé é algo muito importante, que permite às comunidades se reconectarem com as suas referências, como, por exemplo, relembrando pessoas importantes que passaram por ali e deixaram seu legado e do modo como agiam diante do seu grupo, do seu território, dos ritos sagrados que lideravam e até mesmo dos seus comportamentos do cotidiano. Quando uma mais velha deixa o Aiê e parte para o Orum, todas as pessoas que aprenderam com ela e que compartilharam com a sua convivência conservaram um pouco do seu axé em si mesmas, o que faz com que a sua presença não cesse mesmo após a morte do corpo físico. Todo saber que é passado é replicado e retransmitido, fazendo a manutenção das formas e hábitos do grupo através da educação. Isso é uma maneira de imortalizar a presença a partir da memória, que também nos dá outros significados e perspectivas de tempo. A cronologia do tempo se dilui e o passado constantemente se interliga com o presente, pois para nós a anterioridade é o alicerce da posteridade. A gente pode pensar numa árvore, uma grande árvore que para se manter de pé necessita de raízes fortes, que germinaram antes de dar vida a um tronco rígido e uma copa grande, frondosa. É a força da raiz que possibilita a árvore a se manter de pé. E o que é capaz de renovar a força dessa árvore sagrada, que é a ancestralidade? Para nós, é o ato de cultuar. Cultuar é você respeitar, com pompas e circunstâncias, uma determinada coisa que já vem de seus ancestrais. O que é a pompa e a circunstância? É que você, por exemplo, vamos pegar uma pessoa antiga. Eles não traziam velhos porque não podia trabalhar, mas traziam talvez algumas pessoas mais de idade. E então eles contam a história. Eles preservavam de alguma forma, aquela pessoa mais velha. Às vezes não demonstravam. Mas aquele velho ia envelhecer, aquele talvez maduro, e ele ia lembrando, e tem diversas leis, tal idade, já não podia fazer. Então, os próprios escravos preservavam dentro daquela senzala, aquela pessoa mais velha que tinha as lembranças, as memórias dos ensinamentos. Então, quando você cultua, eu aprendi assim, que se você tem uma pedrinha, como você me deu, se você evocar com seu axé, que é aquilo a fala do seu espírito, um orixá, você diz, isso é uma representação de um orixá. Você chega na igreja, você vê uma imagem, é a representação de um santo. Você se ajoelha, você pede ali com fé, você diz que aquele santo que está ali, ele vai até olhar para você, vai até se movimentar. Espiritualmente, eu creio que sim. Então, você vai passar a cultuar uma força naquela coisa.
Entende? Então você passa a cultuar uma determinada coisa como representação daquilo que você crê. Então isso é passado pelos nossos ancestrais. Dentro das nossas comunidades, a memória não é só pessoal, mas coletiva. E é essa relação intrínseca entre territorialidade, sociabilidade e sabedoria que revela a sobrevivência dos cultos e seus fazeres no tempo. Ou seja, uma memória social que permite a preservação das tradições que sustentam o grupo. Mas é importante lembrar que a memória não é algo isento de mudanças, que só serve para a gente relembrar ou manter tradições como elas sempre foram, em um movimento contínuo. Ela também é descontínua, mutável. Ela se transforma de acordo com as necessidades do contexto e até mesmo justifica as mudanças. Isso quer dizer, por exemplo, que um rito que era feito de determinado jeito pode ser adaptado pelas circunstâncias ambientais que o grupo foi submetido. Qual mais novo que nunca ouviu uma mais velha dizer que no meu tempo era diferente, hoje temos que fazer assim? É a memória que, mesmo passando por mudanças, não deixa de ser ritualizada. Como nos diz a EQED e historiadora Ana Rita Araújo Machado, a memória social produzida pelas tradições e práticas culturais destes grupos, comunidades de terreiro, capoeiristas, maculelês e grupos de samba são ampliadas a partir das injunções que se articulam nas experiências sobre o passado, o que corresponde à participação política desses grupos ao reivindicarem nova inserção no mundo. Depois dessas sábias palavras, a gente entende que a memória dos nossos ancestrais também nos permite reafirmar o nosso ser e estar no mundo, a nossa própria vida, sabe? Dá oportunidades da gente se reorganizar dentro e fora das nossas comunidades terreiro para promover ações que possam assegurar o nosso direito de estar sempre de pé. Tocar nessas memórias de terreiro, trazendo a palavra terreiro ligada também ao sentido de terra, é algo que motiva a gente a repensar no nosso pertencimento a territórios que formam a cidade e resguardam a memória coletiva de todo um povo. O que acontece é que nem todo território que historicamente é nosso teve sua memória preservada e difundida, passando batido até para nós. Então, a partir dessa reativação de memória, podemos repetir o movimento que nossos ancestrais fizeram. Um movimento intenso de reterritorialização. Ah, mas peraí, Lucas. Me lembra o que é reterritorialização mesmo? Vamos lá. Pensa aqui comigo. Se você, que mora em Salvador, vive aqui por muito tempo, fala uma língua nativa, se relaciona com seu bairro, sua cidade, seu espaço da maneira que você aprendeu desde que você nasceu, e de repente você é tirado à força daqui e te mandam para um lugar desconhecido, onde tudo é diferente, além de violento, o que é que você faz para não esquecer de toda a sua cultura, suas riquezas, sua maneira de viver no mundo? Reconstrói o seu território de um jeito que você possa viver ali, mesmo em meio às circunstâncias que a gente já sabe, né? É como se fosse a necessidade de se reinventar. Pois isso me fez lembrar o que mãe Aninha Obabii fez. Fundadora do Ilê Opofunjá, arquitetou o território nigeriano no espaço do seu terreiro, construindo uma casa para cada orixá cultuado em sua roça, sendo que cada orixá corresponde a um espaço da Nigéria. E não paramos por aí. As sociedades africanas foram reconstruídas dentro dos terreiros de candomblé, como a gente vê pela denominação das nações que representam cada território do continente africano. A nação Angola, com seus povos oriundos da Angola e do Congo, a nação Jeje, com os daomeanos, a nação Nagô, Queto e Jexá, com os nigerianos de diferentes partes do país. São tantas coisas que mostram como o nosso povo se organizou. Verdade, Jess, muito bem lembrado. Além da arquitetura, a memória social e política se expressa hoje de forma religiosa, com a recriação de títulos políticos das sociedades africanas que foram transferidas para o formato dos cargos de alguns terreiros de candomblé. É como nos conta a vovó Cici.
Tudo isso é memória. Eu devo dizer a vocês que eles têm memórias de orixá. Tem memória da sociedade culto a orixá e culto a Egungun. E a social? A social é aquela que vocês veem dizer que botaram tudo misturado, príncipe, princesa. E hoje a gente vê nas cantigas, né? Muitas cantigas que a gente ouve cantar. Muitos sacerdotes, eles misturaram tudo. Porém, na parte religiosa, ficou o culto a orixá e o culto a Egungun. Na parte social, ficou aqueles que eles conseguiram forrear ou dar um tratamento melhor. Sobreviveu o social que te dá título. Você vai ser Ked, você vai ser Yalaxé, você vai ser Yalefum, você vai ser mãe criadeira, você vai ser um Ogã, você vai ser um Axogum, você vai ser um Ipirilobé, a depender da sua casa. São tantas formas de preservar e ressignificar a memória que a abundância de informações não cessa. Estamos aqui em um movimento contínuo de busca dessas memórias, para compreendermos o universo de histórias que estão sob nossos pés. Fico pensando aqui comigo, quando estou dentro da roda do xirê, dançando descalça e sentindo a potência dos meus pés no solo sagrado do terreiro, é quando o movimento do meu corpo todo conta muitas memórias dos meus antepassados. É exatamente como estou aprendendo. Meu corpo conta uma história enquanto ele circula no xirê, e de repente ele se move não mais por mim, mas pelo gesto do meu ancestral, meu orixá. Ele toma minha consciência para me fazer lembrar de histórias que vivi, o trânsito do transe. Tem um nome de Ogum, uma mulher que ela fica aonde a água do mar faz loca e cria o limo. O limo, ele nasce ali como uma armadilha. O que acontece num lugar de limo e de pedra quando a pessoa não sabe andar? O que acontece? Ela não sabe e corre para aquele lugar. Ela cai e se corta. Escorrega a pedra, está tudo em forma de faca. Tudo com a ponta para cima. Na beira do cais, na beira do mar. A pessoa, ali está cheio de limo. Fulano, vem ver, aqui está cheio de limo. E aqui essas conchas? Corta, tira o sangue. Essa mulher é dona daquilo. Ela faz aquilo criar e ela anda para lá e para cá. Não gosta de papo, é brigona. A ponta dela é verde. Como um limo. É um caminho de Iemanjá. Ela mora não dentro d'água, mora na beira do mar. Ela entra na água, mas ela se senta e fica de sentinela. Ela guarda. Entendeu? Por isso ela tem uma faca na mão. Ela está sempre alerta. Entendeu? Está sempre Iemanjá Ogum, Ibiocuté, Omorequeuaú. Iemanjá Ogum, Ibiocuté, Orequeuaú. Ela corta. Ela parece um homem. Não tem medo de nada. Iemanjá Ogum, mulher de guerra. Entende? Ela está ali. Mas tem outros caminhos que está na água. A criança chora. O menino está ali, sente fome. O choro dele vai dentro d'água.
Não só o corpo conta uma história, mas tudo o que reveste. As contas, as joias, as vestimentas, tudo é significativo. Eu me lembro da poética feminista negra de Beatriz Nascimento falando sobre a nossa corporeidade, o corpo-documento, que reescreve memórias de dor, mas também do que fomos antes da dor. O documento da nossa travessia, a imagem perdida, está dentro de nós, às vezes literalmente dentro de nós. Vovó Cici nos conta como o culto de Ifá sobreviveu na diáspora. Então, através do caminho, do destino, você vai saber tudo que aquela pessoa, seja homem, seja mulher, ela vai estar sujeita. Então, dizem que eles pegam um babalaú e botam dentro do navio negreiro. 1830 aqui. Talvez eu tinha que saber em Cuba quando é que termina a escravidão. O navio segue com esse babalaú para Cuba. Vocês sabem como um culto de Ifá sobrevive? Vocês sabem que tem uma sementinha, né? Tem uns coquinhos. Vocês conhecem o coco de dendê? Esse babalaú engole 16 coquinhos. Entra no navio, sem nada. Aí quando ele defeca, com um pouco que ele tem para comer, ele vai lavando os coquinhos e vai guardando. Aí sobrevive em Cuba o culto de babalaú, porque ele guarda. E quando ele começa a adivinhar para os outros, porque, claro, a escravidão em Cuba é diferente daqui, uma escravidão no Haiti também. Vocês sabem que o Haiti é o primeiro país, depois, por todo o Caribe, eles negros vão se libertando. Onde demorou mais foi aqui. Então, lá sobrevive por causa desse sacrifício, desse babalaú. Então, em Cuba sobrevive o culto a Ifá dessa forma. Antes de tudo, o corpo. E acima desse corpo, nosso ori, a cabeça física e espiritual. É nela que a memória se diviniza, nos cultos afrodiaspóricos. Todo o rito começa pela cabeça. A cabeça tem uma importância fundamental. Ela é o centro de tudo. É o intelecto que serve como ponte para passar a mensagem adiante. Toda essa riqueza de memória se configuram em saberes. Disso vem uma questão. Como toda essa memória vem sobrevivendo e se remodelando? Só através do corpo? Qual o jeito que aprendemos todos os princípios e valores das nossas comunidades? É através da tradição oral. Mas então, o que seria a tradição oral? Sabe aquela receita de chá que é tira e queda, cura tudo? Aquele banho de folha que faz a gente se sentir bem? Os provérbios que nossas mais velhas falam pra gente quando querem dar algum conselho? Nada disso foi aprendido pelos livros, e sim pela oralidade. Tudo isso é tradição, é memória. O escritor malinês Amadou Apatebá diz em seu texto intitulado A Tradição Viva que a escrita não é superior à tradição oral, conforme se pensa nos saberes ocidentais, mas sim uma forma de fotografia da oralidade. Ele vai descrever como alguns complexos culturais africanos sobrevivem a partir da pedagogia da oralidade, onde o saber passado pela tradição oral adquire variadas funções. O saber pode ser transmitido tanto por tradicionalistas, mais ligados aos fazeres sociais e rituais que sustentam o grupo, quanto por griots, contadores de história. Nas tradições dos candomblés, a transmissão do saber através da oralidade não está isolada no repasse pela voz, pela fala. Se pensarmos assim, acabamos perdendo o real sentido disso tudo. Não é só a voz que transmite, mas toda a ambiência que emerge da experiência que vivenciamos no cotidiano do terreiro. São cheiros, sons, toques, movimentos,
um jeito de corpo. Tudo isso está no gesto do tempo e é incapaz de ser registrado dessa forma sinestésica que não seja pela memória da experiência. A visualidade e a escrita não dá conta do registro. É preciso estar. É o cotidiano sendo um constante ritual, um jogo da memória que serve para educar os mais novos como funciona a dinâmica social do território. Ensinar também do que não se pode esquecer. A cultura oral traz os saberes, as memórias que se juntam quando elas se encontram. E você está lá quietinho, abaixado, para trazer uma coisa ou outra que precisar. Entendeu? Às vezes, ele diz assim, vai para lá. E às vezes você fica por ali. Se você tem um consentimento de ficar perto dos seus mais velhos, fica em silêncio, cabeça baixa e orelha em pé. É dessa forma que os iniciados no culto de Orixá, Vodum, Inquice e ancestrais aprendem que toda gestualidade é carregada de significados ritualísticos. Enquanto o corpo do iniciado dança em transe, um texto é passado através dos movimentos. Foi dessa forma que a tradição oral guardou a memória dos itãs e oriquis na diáspora. O mito é revivido na dança, da mesma forma na comida e nos ritmos. O saber passado pela oralidade permite também algo que constitui a dinâmica do corpo de conhecimento dos candomblés, que é o segredo. Pensando o histórico de perseguições racistas que os cultos afro-brasileiros foram submetidos ao longo dos séculos, não é de se surpreender que as antigas gerações tenham utilizado da estratégia do segredo para fazer perdurar suas práticas rituais sagradas longe dos olhos da classe dominante ou de pessoas que passem a utilizar essas práticas fora de contexto. Mas isso também se encaixa na manutenção das relações de poder da hierarquia. Mas será que a memória dos candomblés sobrevivem somente a partir da tradição oral? Será que é possível sustentar essa hipótese no contexto atual? A EQED pesquisadora Lisa Castilho traz um contraponto bem interessante a essa questão. A sua pesquisa verifica os usos da escrita e da fotografia há muito tempo nos terreiros de candomblé da cidade de Salvador. Não como forma de divulgar o segredo e as particularidades do culto, mas pelo contrário, para agir na preservação dele. A autora cita a existência dos chamados cadernos de fundamento, onde as pessoas depositárias de um vasto conhecimento registravam seus saberes para que a memória não se perdesse, mesmo a oralidade se constituindo como a principal forma de transmissão. Imagina que há uns bons anos atrás a cidade estava cheia de pessoas fluentes em línguas Banto, Fon e Yorubá. Hoje, em sua maioria, o país fala português. Mas é aí que a gente se dá conta de que os espaços de culto afro-brasileiros são memórias vivas. Apesar da língua do colonizador, as línguas sobrevivem nos cânticos e a herança cultural se ressignifica. Ainda sobrevivem os poucos falantes fluentes delas. Que possamos nos debruçar sobre elas e fazer com que, efetivamente, essa memória não se perca, não só pela repetição, mas pelo aprofundamento do nosso legado linguístico e cultural. Nas nossas andanças, ouvimos ensinamentos que afirmam a potencialidade da grande árvore brasileira e suas raízes que nos alimentam com sabedorias que são configuradas em fazeres ancestrais. A nossa sociedade é composta não apenas por instituições, é também de símbolos e muitas representações. Como já dizia o jamaicano Stuart Hall, a nossa cultura é um discurso elaborado por vivências pessoais e de grupos que organizam e influenciam a dinâmica da sociabilidade e a concepção que temos de nós mesmos. Então é isso aí.
Ficamos por aqui tão agradecidas por escutar a nossa Abá, Ebome Cici, nos ajudando a reencontrar nossas histórias e fazer valer nosso objetivo, que é cada dia mais aprender a ler para ensinar os camaradas. Agradecemos também as contribuições das pesquisadoras e mulheres de axé que serviram de referência para esse episódio. No próximo episódio, iremos caminhá-la pelas bandas das terras da Fazenda Garcia, no terreiro Língua de Vaca. O que será que essa memória reserva para nós? Para saber, fiquem ligados no Terreiros da Memória Podcast. Olorumo do Pé, axé. Até logo mais.